alegria poder participar desse movimento e de ajudar a refletir esse tema do cuidado, que é um tema que a gente vem se dedicando enquanto Instituto Saber Cuidar, desde que ele existe, mas o Instituto nasce de um sonho, de uma prática que eu e Adriano já temos de muitos anos, para mais de 20 anos, que a gente trabalha junto, nos últimos 14 casados e nos últimos 10 com filho e nos últimos 2 sócios de um instituto, né? E aí a gente vai achando coisa para fazer juntos, que é uma coisa bacana também. Eu acho que é um jeito interessante de cuidado com o mundo e de cuidado com a gente mesmo e com os nossos sonhos, né? Porque é muito bom a gente poder trabalhar com aquilo que a gente gosta e com aquilo que a gente acredita, né? Quando a gente estava conversando sobre essa questão da virtude do cuidado, a minha primeira pergunta, e a pergunta que eu tenho me feito nos últimos anos, é: quem cuida do cuidador? Porque a gente fala muito de cuidado como se essa virtude tivesse dada e se ela fosse, se ela trouxesse puramente benefício para a gente, nenhum desgaste. A gente que se dispõe a cuidar do outro sabe que o cuidado ele é muito exigente, né? E aí eu tenho trabalhado nos últimos 10 anos na escuta e na identificação e na análise, enfim, na discussão dos processos de sofrimento psíquico nos lugares de aprendizagem. Então, eu passei uns 5 anos da minha vida escutando o sofrimento dos estudantes que foi desencadeado ou que aparecem no espaço escolar. E aí a gente se pergunta como é que uma coisa tão bacana como aprender, como uma coisa que parece quase sublime, que é a aprendizagem, pode causar sofrimento. Pode e causa. E a gente começa, então, a se perguntar o que acontece nesse espaço que os processos de aprendizagem se tornam tão sofridos ou tão sofríveis. E se a gente for olhar na prática mesmo, na verdade, os grandes sofrimentos relacionados à aprendizagem, eles não estão relacionados à dificuldade de aprendizagem, tampouco à falta de aprendizagem, tampouco à ausência de recurso, mas ele está basicamente ancorado nos processos afetivos. Não é o aprender ou não aprender que faz sofrer. O que faz sofrer é o amar, ou o não amar, ou pior, o não se sentir amado, ou se sentir amado. E aí a gente se dá conta que mesmo no espaço onde a gente supõe estar educando adulto, que é o espaço universitário, que é de onde essa minha primeira pesquisa nasce, a gente se dá conta que, na verdade, o estudante ele vai demandar sempre do seu professor ou do seu educador, mais do que saber, mais do que conteúdo, ele vai demandar amor e reconhecimento. E ele busca desesperadamente um processo de filiação com o professor. Ele quer se sentir filho, ele quer se sentir amado, ele quer se sentir cuidado, ele quer se sentir protegido. E, a partir desse lugar, ele aprende ou ele não aprende. Ele sofre ou ele não sofre. E ontem, quando estava conversando com meu filho sobre as questões que eu venho trabalhando nesse aspecto do sofrimento nos processos de aprendizagem, ele fez um discurso todo muito, muito bacana. Ele tem um vocabulário riquíssimo. Daí ele disse que, na verdade, o sofrimento da aprendizagem, segundo palavras do Eduardo, né, ele está relacionado à dinâmica do professor. Eu digo, tá, mas o que é a dinâmica do professor? É o jeito que ele olha para a gente, é o jeito que ele gosta da gente, é o jeito que ele fala do conteúdo, se ele é divertido, se ele não é divertido. Então, a gente percebe nessa fala de uma criança de 10 anos
que a primeira busca dele não é o conteúdo, mas é o afeto. Eles querem ser amados pelos seus mestres. Eles querem ser amados pelos seus professores. E, bom, esse trabalho de escuta dos estudantes que eu fiz durante um tempo, ele resultou numa dissertação de mestrado, que foi um tema que, embora trate de sofrimento, me deu muita alegria e eu trabalhei bastante com ele por aí. E, numa certa ocasião, eu estava fazendo palestra numa universidade no sul do país e falando das questões, de fato, que eu desencadeavam um grande processo de sofrimento nos estudantes, como, sobretudo, nas exigências acadêmicas universitárias, que é da exposição em público, que é do desamparo do estudante nesse espaço, porque ele chega e se vê abandonado e tem que dar conta de si sozinho, e ele não necessariamente está preparado para fazer isso, né, porque a gente tem um modelo de escola básica, sobretudo os estudantes que vêm de escola particular, onde tudo é muito tutorado, tudo é muito controlado, tudo é muito dirigido. E ele chega na universidade e ele tem que se virar. Então, ele faz uma experiência de desamparo absurda. E os estudantes sofrem muito na universidade, no início do curso, por viver essa experiência de desamparo, e depois, no final do curso, quando ele tem 3 questões que são muito próprias, que é do trabalho de conclusão de curso, dele se dá conta que ele não aprendeu tanto quanto ele deveria ter aprendido, que ele não escreveu tanto quanto ele deveria ter escrito, e que ele não sabe fazer isso, e ele está lascado, né? O estágio é outro grande fantasma, e a inserção no mercado de trabalho, de forma que alguns estudantes criam alguns sintomas que vão levando eles a protelar o fim da graduação, para justamente não precisar fazer esses 3 enfrentamentos, que é do trabalho de conclusão de curso, do estágio e do mercado de trabalho. Então, é melhor ele se manter nesse lugar, mas esse lugar ele é sofrido. Bom, enfim, e aí conversando com o Eduardo sobre isso, e dizendo para ele que, numa certa ocasião, fui falar disso na universidade, e uma professora se colocou num lugar, porque, assim, de certa forma, o encaminhamento é de que o professor soubesse acolher, soubesse entender, soubesse amar seu estudante, soubesse fazer essa acolhida. E uma professora, muito angustiada, me diz, mas eu não sei fazer isso. E eu me dei conta de que, na verdade, a gente não cuida dos cuidadores. A gente não cuida deles no processo de formação, porque a nossa formação para docente, em qualquer fase, ela não capacita a gente para lidar com subjetividade. Então, você está lidando com um sujeito racional aprendente. Ponto final. Né? Você não sabe lidar com as situações do cotidiano, das emoções. Sejam elas boas ou ruins, não dá para dizer, porque emoção nem é boa nem é ruim, né? Mas, enfim, que são emoções que trazem muita alegria para a gente, ou emoção que traz tristeza. A gente não sabe lidar com isso. E a gente corre 2 grandes riscos daí. Um, que é de fazer uma experiência, ou de ofertar para o outro uma experiência totalmente paternalista, onde você não cobra nada dele porque ele está sofrendo, e aí você, de certa forma, deixa ele naquele lugar que ele está, né? Ou o que é pior do que isso, que é ignorar totalmente o sofrimento. Isso não me diz respeito. E aí, essa justificativa de que eu não fui preparada para isso, ela comparece. Né? E aí, então, a minha grande pergunta, a partir dessa angústia dessa professora, de que ela não sabia fazer isso. Ela disse, eu não sei escutar um aluno numa questão subjetiva dele, eu sei escutar ele numa questão teórica. E aí eu fiquei me perguntando, quem é que cuida do cuidador? E segundo o Eduardo, esse era um título muito feio para uma palestra, que eu devia usar, então, o professor cuida do estudante, mas quem cuida do professor? Melhor, né? É bem mais suave, né? Exatamente. Então, eu achei bacana a ideia dele, porque, na verdade, ela traduz com muito mais fidelidade aquilo que eu venho fazendo nos últimos anos, que é de fazer, então, a partir dessa angústia dessa professora, eu fiquei muito incomodada com esse lugar de uma pessoa que sofre porque não dá conta de compreender ou de escutar o sofrimento do outro. E se escuta, não tem a menor ideia do que faz com isso.
né? E aí, desde então, eu passei a escutar o sofrimento dos professores, e eu estou terminando uma tese de doutorado. Se Deus quiser, até o dia 30 de dezembro, eu ponho o último ponto nela, né? Que é justamente a repercussão do sofrimento dos estudantes na subjetividade do educador. Então, eu descobri coisas incríveis e coisas assustadoras, né? Incríveis e assim, que eu acho que o educador, de modo geral, seja ele formal ou não formal, ele acaba tendo respostas surpreendentes para algumas questões que de fato são muito bacanas de entender enquanto cuidado no processo de desenvolvimento do outro sujeito, né? Mas também a gente se depara com um sujeito educador, e aí estou falando sobretudo do educador formal, que está num lugar, nesse momento, que eu acho que é reflexo daquilo que a gente vive socialmente, de um descrédito absurdo. E o maior sofrimento dos professores, isso eu vi escutando um grupo de professores durante vários meses, o maior sofrimento deles é o de se sentir destituídos do seu lugar de mestre. E aí tem uma série de questões que vão encaminhando para essa destituição, desde o reconhecimento social até o fato de não terem um amparo social para desenvolver o seu trabalho como deveria desenvolver. E aí, às vezes, quando a gente se pergunta, essa pergunta que o Adriano faz, onde é que está o adulto na educação, né, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes e das nossas crianças, às vezes ele não pode comparecer. Sobretudo quando a educação é uma educação privada ou privatizada e que o sujeito compra um produto. Então, o professor, ele não tem um lugar de adulto que educa nesse processo, né? E os professores sofrem com isso. De forma que alguns chegam a dizer que o processo ou o trabalho docente, ele não é, mas ele está insuportável. Insuportável. E a gente se pergunta, a partir daí, como é que a gente quer uma sociedade educada se a gente não autoriza o educador a educar. Quem de vocês aqui já teve ou tem filho em escola privada, sabe que muitas escolas, elas atendem de acordo com o grito dos pais, né? E aí, não sei se teria outra alternativa, mas precisa ter. Enfim, então, essa escuta dos professores, ela tem dois viés que é muito interessante, assim. O de pessoas que conseguem dar respostas criativas para situações inusitadas, se ele suporta esse lugar de adulto, e aí ele dá conta de aquilo que na psicanálise a gente chama de processo transferencial, né? E ele consegue avançar com o estudante e é reconhecido e é aceito, né? Ou e aí também depende de uma série de coisas, inclusive da estrutura psíquica do sujeito, né? Tem pessoas que não conseguem passar por essa experiência de desamparo, porque ele adoece. E aí você abre uma ferida narcísica também a partir do momento que você não destitui ele do lugar do mestre, e para dar conta disso, você vai ter pessoas que saem criativamente desse lugar e tem pessoas que fazem sintomas, né? E aí você não tem como prever ou como antever essas situações, enfim, né? Então, essa questão de se sentir destituído do lugar do mestre, ela vem com várias facetas, de violência física ou psíquica, né? Pode passar de uma simples ameaça ou de uma simples um comentário pesaroso em cima do professor numa rede social, por exemplo, né? Até uma questão mais grave, que é de ameaça ou até de passagem ao ato. A gente tem situações na educação onde os professores são fisicamente agredidos, né? E isso é muito assustador para os professores de modo geral, né? Eles vivem uma situação de estresse que é absurda,
né, de desânimo, de frustração, de sensação de que eles são cotidianamente desrespeitados. Então, eu tenho relatos de professores que dizem, se o estudante, e eu estou falando aqui de uma escuta feita num grupo de professor universitário, se o estudante não gosta do que você está falando, ele sai, bate a porta e vai embora. Então, isso, para quem se dedicou, preparou uma aula, fez carinhosamente, é uma atitude muito ruim, que traz muito sofrimento para ele, e essa coisa de minimizar o sujeito mesmo, né? De trazer não vale a pena, o que eu estou fazendo aqui, eles não querem nada com nada. E daí também, enfim, um comentário muito pejorativo em cima das modalidades atuais da juventude, né? Enfim, uma série de coisas, uma dificuldade de lidar com isso grande, uma falta de reconhecimento, falta de autonomia, sobretudo intelectual, é uma queixa grande dos professores. Hoje em dia a gente tem muitos modelos de educação onde eles recebem tudo pronto, né? E isso é horroroso para a subjetividade deles, né? Enfim, em alguns lugares, em algumas situações, falta de condições adequadas de trabalho, baixa remuneração, instituição privada, uma competição muito acirrada, né? São queixas que comparecem verbalmente ou, em alguns casos, comparecem em forma de sintoma, né? E aí, os mais variados, não é à toa que a gente tem uma das classes onde as pessoas mais se afastam por doença, é a classe dos educadores. Então, esse sofrimento dos professores, no meu entendimento, né, ele é retratado em queixas frequentes e essa ideia de que o trabalho docente é insuportável, né? E que, por vezes, o adoecimento, então, é a expressão sintomática do abandono da escola e, por que não dizer, da própria educação. Esse abandono, ele sugere uma desistência da educação, e isso começa numa atitude de quem começa a fazer o mínimo necessário. Então, já que eu não posso cobrar, vamos fazer o mínimo necessário. Isso, eles usam uma expressão muito engraçada, que assim, isso é uma pedra jogada de ladeira abaixo, né? Quando você começa diminuir a cobrança, porque você acha que você está sendo de alguma forma ameaçado, ou porque isso não vale tanto a pena mais, você tem um problema instalado aí seríssimo, né, que eu acho que a gente precisaria rever. Então, essa desistência da educação enquanto projeto de preparação de crianças e jovens para que eles encontrem o seu lugar no mundo adulto, ela é muito complicada, e a gente precisa botar o olho em cima disso, né? E aí, o que a gente nota na escuta e por circular nesse mundo da educação é que a gente cria dispositivo de controle e quase nenhum dispositivo de cuidado. Enquanto que o movimento devia ser o contrário. Se a gente cuidasse mais, a gente não precisava controlar tanto. E aí essa pergunta, para mim, ela não tem resposta ainda, né? Quem é que cuida dos cuidadores? Ou como diz o Eduardo, os professores cuidam das crianças, mas quem é que cuida dos professores? Né? Nesse momento, essa é uma pergunta, para mim, sem resposta. Infelizmente. É claro que, ouvindo... Quando você vai trabalhar com subjetividade, sobretudo em pesquisa, você vai ouvir muito de sofrimento. E essa é a minha intenção mesmo. Era isso que eu queria ouvir, porque era isso que eu quero dizer também, né? Que nem tudo está tão bem quanto a gente pensa e que a gente precisa, sim, ter um cuidado maior com essas pessoas que são tão importantes na formação de uma sociedade que a gente quer, que a gente busca, que a gente sonha. Não dá para mudar de outro lugar, né? Se você não muda a partir de quem cuida, você vai mudar de onde? Né? Criando dispositivo de controle? A gente sabe ao longo da história que os dispositivos de controle eles são pouco eficazes e que logo, logo a gente acha um jeitinho de dar um fim neles, ou de burlar, ou enfim, de qualquer coisa, né? Então, a ideia que a gente possa criar esse dispositivo de cuidado seria muito mais eficiente do que a gente criar dispositivo de controle. Embora seja um trabalho que lida com sofrimento psíquico, é um trabalho que me dá muita esperança, porque eu espero mesmo que ele possa, se não ter uma grande abrangência, mas pelo menos num pequeno público,
né? Que ele possa colocar o olhar em cima dessas questões de que a gente precisa, de fato, cuidar dessas pessoas, né? E aí criar estratégias, sejam elas quais forem e quais sejam possíveis, para que, de fato, a gente faça isso. Então, é isso que eu tinha para refletir com vocês. Muito obrigada pela escuta.